E o Nine solta mais uma pérola. Confira. A fala do presidente Lula nessa entrevista para as rádios, em que ele disse para as pessoas: se você vai ao supermercado e você desconfia que o produto está caro, você não compra. Se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. É uma educação que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro. Eu te pergunto se essa é uma estratégia eficiente para baixar a inflação dos alimentos. E se o senhor não concorda com isso, qual deveria ser a estratégia do governo do presidente Lula para reduzir a inflação? Mas vamos lá, primeiro, quer dizer, isso daí é falar que vai educar. Então, quando tem um aqui, o presidente Lula não deve ir a um supermercado ou a uma feira há muito tempo. Porque se ele fosse, né, ele veria que as pessoas fazem exatamente, não precisa educar ninguém, as pessoas sabem disso. Quer dizer, isso ensina o Padre Nosso ao Vigário. Eu até sou mais desligado com relação a isso. Mas eu vou com minha mulher ao supermercado. Não, ela sabe tudo, que não vamos comprar isso, vamos comprar aquilo. Isso é lei de oferta e demanda, vale em qualquer momento. Se dependesse desse tipo de coisa, não teria inflação no mundo. Inflação resulta, basicamente, de excesso de demanda. Excesso de demanda acontece quando o governo gasta ou quando o Banco Central erra na política monetária, baixa demais a taxa de juros. Não me parece ter sido o Banco Central baixando, o nosso juro é muito alto. Me parece ter sido claramente um governo que falou: vou ganhar popularidade, todo mundo vai ficar feliz, vai consumir pra caramba, porque eu vou botar um monte de dinheiro na mão deles. Botou um monte de dinheiro, as pessoas saem gastando dinheiro. Não deveria ser surpresa nenhuma. Não, elas gastam, os preços sobem, porque a capacidade de produção do país não é uma capacidade infinita. Né? Você começa a produzir mais, você começa a ter o preço dos produtos vai subindo, o custo desses produtos vai subindo, você tem que pagar mais caro a mão de obra, você tem que pagar mais caro a comida que está lá. Então, todos os preços sobem por uma questão de excesso de demanda, principalmente. Se você quer resolver esse problema, não é tentar ali ficar uma maneira arrogante de falar: não vou ensinar para a dona de casa como é que se faz. Como se a dona de casa não tivesse um conhecimento infinitamente superior ao do presidente da República no que diz respeito à gestão da sua própria casa. Pelo contrário, essas pessoas é que teriam que ensinar para o governo como gerir as suas finanças, porque as pessoas não conseguem se endividar indefinidamente como o governo federal. Elas têm que se manter dentro do orçamento delas. Eu vejo isso daí como um erro crasso. Agora, quer corrigir o problema? Não é tão complicado do ponto de vista teórico, é muito simples. Você reduz o gasto do governo. Porque ao invés de fazer aquela brincadeira que foi aquele pacote malfadado lá em novembro, que diz que ia cortar gasto e não corta coisa nenhuma, teria que fazer um programa crível de redução de gasto, etc. Agora, não vai acontecer, porque o próprio presidente da República também já disse que não quer cortar gasto. Então, o que sobra? Sobra o Banco Central. O Banco Central vai subir juro, isso aí vai, em algum momento, reduzir a demanda. Na hora que reduzir a demanda, a gente começa a ver uma inflação rodando em patamares mais baixos. Mas não vai ser porque o presidente da República resolveu educar as donas de casa do país a fazer uma coisa que elas fazem, como disse, diga-se de passagem, de uma maneira muito melhor do que ele. Então, gente, vocês viram a cara do Tralha aí? Quando faz críticas, quando tem um especialista criticando o governo? Esse é um alienado mesmo, viu, gente? Como é que pode um negócio desse? Esse é pior do que o analfabeto político, porque esse aí é alfabetizado politicamente, mas ele quer acreditar numa realidade que não existe. Ontem a Globo veio dizer que o real valorizou sequentemente 7 vezes aí à frente ao dólar, mas não foi bem assim. Não é bem assim. Foi o dólar que desvalorizou porque o Trump não cumpriu as medidas das promessas de campanha que ele fez, que ele ia taxar isso, ia taxar aquilo outro, ia taxar dinheiro que ia sair lá de, né, que os imigrantes estavam trabalhando, mandando para as famílias em outros países, ia taxar tudo, e isso fez com que o dólar valorizasse mais. Mas como ele não cumpriu essa medida ainda, aí o dólar começou o quê? Começou a cair. Por quê? Porque a maioria dos aumentos que teve foi em caráter especulativo, ou seja, gente querendo proteger o patrimônio do Brasil, vai lá e compra dólar porque tá
sendo mais rentável. Só que agora eles perceberam que o dólar não vai subir mais, entendeu? Que já chega de aumento e eles estão começando a vender dólar. E com isso o dólar cai o valor. Essa que é a verdade. E o dólar caindo o valor lá, realmente lá o dólar desvalorizou, né? Não foi igual a nossa moeda que desvalorizou perante ao dólar, que é bem diferente. Um exemplo disso aí, você quer saber? Vai no posto de gasolina e vê lá se baixou o valor da gasolina. Vai lá no supermercado e vê lá se baixou o preço do arroz, do feijão, dos commodities, né? Vamos dizer aqui, né? Que é regulado pelo preço do dólar, né? Mas ainda assim, ainda continua os preços altos. E aí vem um larápio desse daí falar que a dona de casa tem que aprender a economizar. Por que ele não aprende a economizar nosso dinheiro lá das contas públicas? É isso, gente. É isso que a gente tem que lutar pela alfabetização política e econômica do país.